tempo. Vamos agora passar para um outro estágio de debate. Para o efeito, vou abrir aqui a possibilidade de 3 perguntas do lado da Escola dos Hebreus, por as respectivas respostas. Sim. Queria perguntar o seguinte. Como é que, na visão islâmica, como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? Vocês podem ver aí no Alcorão, mesmo na doutrina islâmica, aparece aí 99, são atributos que revelam uma personalidade. Então, como é que Deus não pode ser homem? O que é que impede? Como? Se os seus atributos são humanos. Os seus atributos revelam uma personalidade. Então, Deus está separado dos seus atributos? Allah está separado dos seus atributos? Então temos de um lado Allah e do outro lado os seus atributos? Então temos dois lados, Allah que é eterno e seus atributos? Esta é a minha pergunta. Como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? O que é que impede Deus ser homem? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Os próprios atributos, segundo o Alcorão ou a doutrina islâmica, revelam uma personalidade. Ou seja, então quer dizer que Allah está de um lado e os atributos são do outro lado. E as duas coisas são eternas. Muito obrigado. Muito obrigado. Podemos passar para a resposta? Sim. Bom, Bismillahirrahmanirrahim. Na verdade, a pergunta é muito pertinente. Como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? Indo concretamente à resposta, devo dizer assim ao pastor que nós muçulmanos, ao darmos os atributos de Deus a uma pessoa, nós sempre damos como servo de Deus. Por exemplo, temos Ar-Rahman, o Clemente. Nós damos, se queremos chamar uma pessoa, chamamos de servo do Clemente, Abdur Rahman. Isso tem que estar claro. Portanto, os atributos de Deus, por que encontram-se nos seres humanos, enquanto que Ele é Deus, não pode ser humano? Vou dar resposta a partir do capítulo 2, versículo 30 do Alcorão. Deus diz o seguinte, Deus diz assim: e quando teu Senhor disse aos anjos, certamente eu colocarei um califa. Deus, antes de criar os seres humanos, Deus disse para os anjos que eu vou criar alguém que será responsável pela terra. Responsável. Portanto, nós somos responsáveis, ou seja, gerentes de Deus nesta face da terra. Por isso que eu estou vivo, Deus está vivo também. E não quer dizer que Deus é como a mim. Não. Porque a minha vida teve início, terá fim e depois Deus irá me ressuscitar. Enquanto que Deus nunca teve início, Deus nunca terá fim. O fato de eu estar vivo não me dá o direito de ser Deus, e não só o fato de Deus estar vivo não lhe dá o direito dele ser homem, porque foi ele que me deu a vida. Portanto, indo concretamente à resposta do pastor, Deus colocou-nos como seus representantes na terra. Por isso que, se eu tenho força, Deus também é forte, mas a minha força não é como de Deus. Se eu tenho vida, Deus também tem vida, mas a minha vida não é como de Deus. Portanto, Deus não pode ser homem porque Ele está acima de tudo e de todos. Muito obrigado. Eu vou fazer no sentido inverso, uma pergunta. Está certo? Sim. Então, leia lá Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José. A minha pergunta é, mostre-nos, aqui encontramos a mãe de Jesus. Mostre-nos dentro da Bíblia a mãe de Deus.
quem é a mãe de Deus? Faz favor. Sim. Contando o tempo. O irmão, o Sheik, pergunta quem é a mãe de Deus. Sim. Nós aqui encontramos a mãe de Jesus e nós dissemos que Jesus é homem de acordo com os versículos. Então, aqui só queremos saber quem é a mãe de Deus. Veja, o Sheik volta a repetir o mesmo. Mas eu vou responder o seguinte: Lucas 1, 46 diz assim. 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E este termo traduzido em hebraico é Yahweh, o mesmo Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Reconhecendo, este é o cântico de Maria, reconhecendo de que o que estava no seu ventre, segundo a aparição do anjo Gabriel, o próprio anjo diz que eis que conceberás e terás à luz um filho, e ele será chamado Filho de Deus. E a própria Maria diz: como se dará isso sendo eu virgem? Então ela reconhece que existe um propósito de Deus dentro dela. E ela o reverencia assim como Deus. E mesmo quando lá no templo ela volta com José, Jesus responde a ela, dizendo assim: por que me procurais? Não sabeis que cabe-me cuidar dos negócios do meu pai? Para dizer que Maria já sabia quem ele era. E que era o Senhor. E não cabia a ela revelar publicamente quem era o Senhor. Como também o próprio Senhor não se revelou publicamente, apenas o seu discípulo e no momento concreto. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que Maria reconhece a Ele como Senhor. Sim, vamos considerar uma entrevista a um dos moderadores do debate ou diálogo interreligioso que teve lugar aqui na cidade de Quilimane em torno do tema Jesus é homem ou é Deus. O debate teve lugar na escola secundária Filipe Jacinto Nhusi. Seu nome e qual é a sua instituição? Hamilton Antônio, sou jornalista da Rádio Moçambique em Quilimane. Que análise ou então balanço faz a respeito deste diálogo ou debate interreligioso? Bom, o balanço é bastante positivo. Mais do que vencedores ou perdedores, penso que ficou aqui uma grande lição de partilha de pensamentos, partilha de posições e partilha de crenças. Isto é extremamente salutar. Demonstra que, acima das crenças, existe um fundamento que é comum. É que todos somos humanos, todos somos homens e nós temos que ser próximos uns dos outros. Ficou aqui. Primeiro é a abertura com que os assuntos eram abordados. Depois fica esta aproximação, esse estreitamento de relações, pese embora existam diversas ideologias, diversas posições, mas há um reconhecimento tácito de que os homens são todos eles irmãos, muito embora hajam essas diferenças todas. Este é o balanço positivo. O que pude reter da iniciativa é o fato de que, temos na mesma sala pessoas que professam religiões diferentes, muito a propósito das ideologias que têm, mas conseguem sentar-se na mesma sala e debater assuntos de teologia, assuntos que levam a que existam estas diferentes ideologias. Isto é uma experiência, eu estou bastante maravilhado, é uma experiência a salutar, por isso que o meu balanço é extremamente positivo. E que apreciação, ou seja, que mensagem
tem a deixar a respeito de promoção de debates do género no que diz respeito à tolerância religiosa ou então à promoção de um clima de entendimento entre as religiões? Bom, o meu apelo neste momento é que este tipo de iniciativas sejam replicadas à escala nacional, porque neste momento o que o país precisa é de concórdia, é de união, é de aproximação de posições. E esta aproximação de posições só pode ser feita desta forma, se as pessoas saberem que dialogando, embora hajam posições diferentes, podemos no mínimo aproximar as nossas posições. Isto tem que ser replicado. Esse prisma de relação interreligiosa tem que ser aprimorado cada vez mais para que tenhamos um país que é um país onde há concórdia, onde as pessoas conversam, onde há aproximação entre as pessoas, onde a amizade reina, de modo a evitarmos a existência de conflitos, sobretudo conflitos que surgem com base em motivos fúteis. Aqui ficou claro que pessoas, embora partilhem de ideologias diferentes, podem sentar na mesma sala e discutir sobre essas ideologias de forma amistosa, de forma salutar e saírem, no final de tudo, todos satisfeitos e contentes. Em termos de últimas considerações? Bom, o primeiro é agradecer por ter feito parte deste exercício. Não é pela primeira vez que faço parte desse exercício. Agradecer por me terem escolhido a moderar e sugerir que iniciativas desta natureza sejam replicadas e que não termine por aqui, que se promovam mais debates com outros temas, porque afinal de contas vimos que são temas vastos e há muito que se possa falar no âmbito desta correlação de energias e de forças entre as diferentes religiões. Muito obrigado. Termina-se a entrevista que concedemos a um dos moderadores deste debate. Ele fez um balanço positivo, também encorajou este tipo de iniciativas. Igualmente, fez referência que neste momento precisamos de uma concórdia e, naturalmente, deixou algumas considerações finais, dizendo que este tipo de iniciativas devem ser replicadas à escala nacional. Com imagens de Daoud Haddad e Mahmoud Omar, Cotiza e em coordenação com a caravana de Dawa.